que a palavra faz por nós está dentro da nossa medida de fé. Então, a palavra ela pode muito mais do que a nossa fé, né? Ela é do tamanho de Deus. Ela tem a proporção do alcance que Deus tem. Então, coisas que a gente ainda não vive segundo a palavra, a gente vai aprender alguns pontos tão importantes hoje à noite, queridos. E eu quero que você se ajude na realidade. Eu aqui estou vendo todo mundo, né? Então eu consigo ver quem cochila, eu consigo ver quem está se esforçando, né, para permanecer. Mas você não está vendo todo mundo. Então pode ser que em algum momento eu diga assim, vamos ficar de pé um pouquinho, gente, está tudo bem. Eu sei que o sono é normal, é uma bênção, né? Mas na hora da palavra, não. Vamos deixar o sono para depois, quando a gente chegar em casa, que a gente se preparar, amém, é uma bênção. Só que nesse momento a gente não vai permitir que o cansaço e o sono atrapalhem. Você concorda comigo? Então não se chateie se eu chegar e dizer, gente, vamos levantar um pouquinho, né? Vamos esticar os braços, está tudo bem. A gente faz isso na escola também, no Rema. E é assim que funciona, amados. A gente quer ajudar você. O conhecimento dessa palavra, ela tira a gente de onde está. A palavra ela tem um poder tão sobrenatural de transformar o que é comum em algo extraordinário. E não vai ser diferente hoje. Nós vamos ver um pouquinho, como a Daniela falou, né? Cristo, aquele que cura. Essa é uma matéria que a gente vê no primeiro ano do Rema. E amados, eu trouxe aqui o módulo. Isso aqui, para quem não conhece, esse é o módulo do Rema. É um deles. Nós temos 4 módulos desses. São 2... um em cada ano, né, primeiro e segundo semestre, e 2 no próximo ano, no segundo ano, primeiro e segundo semestre também. E aí, eu e Fabrício, a gente está ali no centro de cura, ali na sede, né, tem alguns anos que a gente serve ao Senhor ali, e tem sido um tempo tão bom, poder ajudar pessoas que estão passando pelo processo de enfermidade. E sabe, queridos, dentro dessa experiência, a gente acaba mesmo conversando e tendo contato. O nosso público na igreja é o público que está enfermo, né, dentro do departamento do centro de cura. Então, a gente acaba mesmo escutando muitas histórias, a gente conhece muitas realidades difíceis, né, umas um pouco mais leve, outras muito graves, né, às vezes em estado terminal, sem a esperança de uma cura. E o fato da gente ter esse contato com pessoas diretamente, acaba que a gente vai percebendo o que acontece em comum na vida de muitas pessoas, que acabam atrapalhando ela a receber a cura, atrapalhando ela no sentido de sair de uma saúde para um adoecimento. E também a gente acaba percebendo que pessoas recebem até a cura, mas em algum momento elas perdem. Então é sobre esse cuidado que eu quero falar com você hoje. A matéria do Centro de Cura, a matéria completa, ela é enorme, ela tem muita coisa boa para aprender. Centro de Cura não, do Rema. Tá tudo junto. É Centro de Cura Rema, então tá tudo Rema. O nome do Centro de Cura é Centro de Cura Rema, então tá tudo Rema. Mas você vai ver que a gente vai tocar num ponto aqui, porque eu sei que é comum às igrejas Verbo da Vida a gente falar uma mesma palavra, a palavra da fé, não é isso? Você escuta bastante sobre fé aqui, não é isso? Então, hoje eu não vou ministrar para você sobre fé. Não necessariamente, a gente vai tocar em alguns momentos, mas eu não vou ministrar para você como você receber a cura. Você vai poder ter esse gostinho aí quando você estiver fazendo Rema. Mas eu vou ministrar para vocês essa noite sobre impedimentos à cura. Porque a grande maioria das pessoas que ouvem já, que congregam nas igrejas Verbo da Vida, elas entendem que Deus tem um caráter perfeito e que é a vontade dele curar pessoas. Mas muitas vezes as pessoas elas só ficam com esse lado da história. Elas não se aprofundam em entender que existem impedimentos para nós recebermos a cura, existem impedimentos de nós permanecermos curados. E você vai ver que os pontos que eu vou falar aqui são pontos que somos nós os responsáveis para ajustar isso, e por trás é o diabo tentando com todas as forças dele fazer com que a gente seja frustrado com a palavra.
Então olha para o seu irmão que está do seu lado aí e diga, fique esperto. Amados, quem nunca adoeceu nessa terra? Eu sei que a vontade perfeita de Deus é que a gente ande em saúde divina. É melhor do que ser curado. Melhor do que você receber a cura é você nunca ter adoecido. Você concorda comigo? Mas, infelizmente, a gente vai perceber que, por alguns pontos, a gente acaba abrindo portas que podem trazer mesmo enfermidades para a nossa vida, seja de uma ordem física ou mental. E aí, eu quero que você fique bem atento, para que você possa entender, rapaz, eu não sabia disso, eu não sabia que com tanta veemência sobre isso pode impedir que eu receba a minha cura, ou que eu perca a minha saúde, pode. Então, olha só, eu vou falar os tópicos e a gente vai tocar em alguns de uma forma mais detalhada com versículos. Amém? Preste atenção. Existem outros impedimentos, mas aqui dentro do nosso manual, né, do nosso módulo Rema, a gente vai ver que existem impedimentos à cura. Um deles é ignorância acerca do que a palavra de Deus diz a respeito de cura. Então, você não saber o que a Bíblia diz sobre cura vai impedir de você ser curado. Um segundo ponto, duvidar da palavra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem entra dentro de um quadro de enfermidade, seja física ou mental, acaba que muitas vezes as dúvidas começam a chegar porque elas entraram na enfermidade ou porque elas não estão conseguindo sair. E vem muitos questionamentos. A gente escuta muito isso, porque Vânia, eu sempre fui muito fiel no reino de Deus. Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus não se antecipou e impediu desse diagnóstico chegar? Por que Deus permitiu que essa doença avançasse tanto? Então, a gente vai ver que dentro de um processo de enfermidade, muitas dúvidas podem se levantar a respeito da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ter essa consciência. Pecados não confessados. Olha só, pecados não confessados, eles também são impedimentos à cura. A falta de perseverança na palavra de Deus, antes ou depois que a cura chegou. Então, existem pessoas que elas perseveram e a cura se manifesta, mas elas não continuam perseverantes e aí voltam os sintomas e ela volta a adoecer. A inobservância das leis naturais. Isso é muito sério. Não observar que nós estamos em um mundo que existem leis naturais estabelecidas pelo próprio Deus. A falta de perdão e amargura no coração. Falta de fé ou a fé colocada nos sintomas ao invés de colocá-la na palavra de Deus. E, por fim, palavras negativas, fofocas ou críticas destrutivas. Você está vendo que são coisas que podem ser do dia a dia, não é uma coisa, menina, fulana perdeu a cura dela porque um raio caiu na cabeça dela. Fulana perdeu a cura porque houve um abalo nas estruturas da terra. Não são coisas grandes que está fora do alcance da nossa realidade. São coisas pequenas. São coisas que a gente vivencia todos os dias. Que a gente está exposto a isso todos os dias. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que esses pontos aqui podem nos impedir de sermos curados. E também pode fazer com que a gente perca um presente tão grande, tão precioso, que é a cura. E por conta disso, ele vai fazer, diga assim, de tudo para essas coisas acontecerem. Mas você vai ver que todas elas, todas, sem exceção, é um posicionamento seu e meu para sermos curados e para permanecermos curados. Então, amados, talvez você vá lembrar aí de pessoas que estão na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Talvez quando eu estiver ministrando aqui, você comece a pensar em você mesmo, ou até você, poxa, isso se encaixa perfeitamente com a vida de fulano. E sabe que essa pessoa ela não vai ser alcançada por mim, pelo pastor, por Daniela, nem por Fabrício. Mas ela está perto de você e você pode ser o canal que vai estender essa palavra até ela.
Então, esteja aqui não só como uma pessoa que está para se alimentar, mas também como um dispenseiro que vai levar o alimento para entregar para outro que está tendo fome. A gente precisa ter esse olhar. Eu quero que você abra comigo lá em Atos 10, 38. Aleluia. Antes disso, gente, abre lá em 1 Tessalonicenses 5. Desculpa aí, mas abre lá 1 Tessalonicenses 5, para a gente ver algo aqui. Fabricinho, tu está marcando o tempo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu quero que você veja a partir do 23. Só o 23, na realidade. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler junto comigo? Pode ler na sua versão. Quando eu dizer já, a gente começa a ler junto, amém? Já. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso aqui é um versículo que a gente está vendo na carta que foi enviada para os Tessalonicenses, e a gente vai ver que Paulo ele começa a dizer, olha, seja guardado, conservado. Fique irrepreensível o seu espírito, só, diga não, a alma e o corpo também junto. Quando Jesus desceu ao abismo, ao inferno, e ele ressuscitou só espiritualmente, ele ressuscitou espírito, alma e corpo. Ou seja, o preço foi pago pelos três, todos nós, independente que a gente já aceitou Jesus uma vez ou não. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E Jesus pagou pelos três. Jesus não estava naquela cruz apenas pagando, se é que a gente pode dizer apenas, né? Pagando pelos nossos pecados para que a gente tivesse uma eternidade com Ele, espiritualmente falando. Quando Ele vier, querido, vai subir tudo, vai subir espírito, alma e corpo. O nosso corpo vai ser transformado. Mas o que eu quero que você saiba é que o mesmo preço que Jesus pagou para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus e morar com Ele eternamente, termos sido lavados pelo seu sangue, isso não foi somente na ordem espiritual. Isso também foi para o nosso corpo e para a nossa alma. Ou seja, é caro demais. O preço que foi pago de uma forma muito cara. Por isso que ele está dizendo, olha, que seja conservado, que seja preservado também, não só o espírito, mas a alma e o corpo de vocês. Ou seja, Deus tem interesse de quando Jesus vier nos buscar, que a gente esteja bem também no corpo e na alma. Que a gente não esteja somente vivificados no espírito, mas que o nosso corpo e a nossa alma esteja desfrutando daquilo que Ele pagou por nós nessa terra aqui. E aí, eu quero que você entenda que isso é um alvo de Satanás. Não é só o meu espírito e o seu que Satanás tem sede. Ele tem sede também da nossa alma e do nosso corpo. Por isso que você precisa ser atento a isso. Mas aí vamos agora lá para Atos 10, 38. Abre lá a palavra. Em Atos, no capítulo 10. Aleluia. No verso 38. Olha só o que é que diz aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Presta atenção no que esse versículo está dizendo. A gente está falando do primeiro ponto que pode impedir a gente de receber a cura, que é não entender o que a palavra de Deus diz sobre cura. A gente está vendo aqui, olha só, o versículo está falando da Trindade. Como Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré, o Filho, com o Espírito Santo, olha o Espírito Santo aqui, e com poder, o qual, quem Jesus andou fazendo bem, diga comigo, fazendo bem,
curando a todos os oprimidos. Na sua Bíblia está dizendo quem era que oprimia as pessoas? O diabo. E a Bíblia diz que Deus era com ele, com Jesus, para curar e para fazer o bem. Então a gente começa a ver aqui que a palavra de Deus nos ensina que o Pai, o Filho e o Espírito trabalham em favor da cura. Trabalham a favor de que pessoas sejam libertas da opressão do diabo. Ele junta aqui doença, né? Ele diz assim, fazendo bem, curando a todos os oprimidos. Ou seja, a doença, ela oprime. E quem oprime não é Deus, é o diabo. Preste atenção nisso aqui. Deus está a seu favor, Ele não está contra você. Deus não é parte do problema, Deus é a solução. Mas às vezes a gente não saber o que a Bíblia fala sobre cura, a gente acaba colocando Deus no meio da coisa, dizendo, olha, eu sei que, Vânia, porque eu sei que eu estou passando por isso, porque eu fiz isso e isso e isso, e eu desobedeci a Deus, e agora Deus está me provando, e agora Deus está testando a minha fé com essa doença. Mas olha que, Vânia, agora eu entendo, agora eu vou ser obediente a Deus, depois que eu passei por essa doença, por essa enfermidade. Mas a gente escuta muita coisa, e não é diferente de mim, de você. Se você já conhece isso sobre as Escrituras, que Deus está a favor da sua cura, um dia eu e você não sabíamos disso. E quantas vezes a gente não dizia que Deus estava, né, ali imputando, registrando contra nós um adoecimento, uma enfermidade? Você lembra daquele versículo que diz assim, que quando Jesus diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir? Matar, roubar e destruir. Mas eu vim, está lá em João 10:10. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora me diga, tenta perceber se tem alguma coisa que junta esses dois reinos. Um que mata, rouba e destrói, e o outro que dá vida e vida em abundância. Tem como você dizer, não, o diabo mata, rouba e destrói, mas assim, ao mesmo tempo ele está dando ali uma vida a gente, ele está dando condições de a gente viver bem. Rapaz, quem mata, rouba e destrói, quer destruir a vida, quer roubar a saúde, quer matar a paz. Quem aqui já passou por um processo de enfermidade e foi o tempo de maior paz na sua vida? Rapaz, eu vou dizer um negócio a tu. Uma unha encravada é o suficiente para mudar o dia da gente. Eu não sei se você já teve unha encravada, se você teve uma dor de dente, se você já teve uma dor de ouvido, mas a dor, não precisa nem ser enfermidade, mas a dor, ela já é suficiente para tirar a paz de uma pessoa, a ponto de até o humor dela ficar diferente, ela não aguentar, ela perder paciência. Agora, onde é que a gente pode dizer que uma doença é igual a vida e vida em abundância? Não é, jamais vai ser. Eu quero que você abra lá em Marcos 16, volta um pouquinho aí. Marcos no capítulo 16. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu quero que você veja aqui a partir do verso 15. Marcos 16, 15 diz assim: E Jesus disse-lhe, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha o que diz o verso 17. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Você está vendo a ordem de Jesus aqui? Vão pregar. Agora pregue para que naquele momento em que vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sejam curados. Mas ele não estava dizendo aqui, olha, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura e diga que eles estão tudo condenados, que eles estão enfermos por causa deles mesmos, por causa do que eles fizeram, por causa de uma maldição. Não, ele disse, pregue o evangelho, e quando vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ou seja, a cura acompanha a palavra que é ministrada. Diga assim, Jesus está a meu favor, na minha cura. Queridos, você precisa ter certeza disso.
Porque a sua alma, os seus pensamentos e muitas vezes a forma como você está se sentindo vai dizer o contrário disso. Vai dizer que não é a vontade de Deus que você seja curado. Vai dizer que não chegou o tempo de você receber a cura. Vai vir tanto pensamento, tanta coisa na cabeça. Por causa de dor. Por causa do relatório médico. Mas você precisa ter isso convicto dentro de você. Jesus mandou aqueles discípulos saírem por todo mundo pregar o evangelho. E uma das coisas que ele disse que iria acontecer na pregação do evangelho era a cura. Jesus mostrou, a palavra de Deus mostrou que Jesus andou fazendo bem e curando todas as pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Porque Deus era com ele era ungido. Ou seja, ele é a seu favor. Ele não quer abreviar os seus dias. Ele não quer que você abrevie os seus dias. Ele não quer que você tire a sua vida porque você não está mais aguentando. Ei, ele quer te dar vida e vida em abundância. Suicídio não dá para encaixar com vida em abundância. Não dá. Suicídio é terminar, é parar antes. É interromper os planos e os propósitos de Deus. Ele veio também e pagou esse preço, amado, de uma mente atormentada por pensamentos de morte, por pensamentos que estão ali oprimindo, dizendo que vai morrer mesmo, que não vai dar certo, que não vai conseguir. Ei, escuta, igreja. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Então você precisa estar convicta disso para você entender. Rapaz, não entendeu o que a palavra de Deus diz sobre cura, vai roubar de mim esse milagre. Então procura aprender. Por isso que a escola Rema existe. É para ensinar as pessoas, amado. A escola Rema não é para os 5 dons ministeriais, não. Que só quem pode fazer é um pastor, é um mestre, é um profeta. Ei! O Rema é para todo mundo. É para que você conheça o que está escrito e você desfrute do que ele comprou e pagou para você. Um segundo impedimento, duvidar da palavra de Deus. Eu quero que você abra a palavra em Mateus 21. Volta um pouquinho aí, a gente está em Marcos. Mateus no capítulo 21. Aleluia. Obrigada, Senhor. Mateus 21. A gente vai ver o quê? Que duvidar da palavra de Deus impede a gente ser curado. Amados, então, aconteça o que acontecer. Ainda que isso aperte muito você, não deixa sair da tua boca que você está desgraçado, que você é um miserável, que não vai ter jeito para você. Olha só o que está escrito em Mateus 21, no verso 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. Tudo o que pedir na oração, crendo, diga comigo, crendo, recebereis. Ele tinha aqui, poucos versículos antes, não sei se você sabe, mas ele tinha amaldiçoado uma figueira. E ela estava lá, robusta, verdinha. E no outro dia, quando eles passaram, ele e os discípulos olharam e disseram: Senhor, a figueira morreu, murchou. E ele começa a falar: se vocês não duvidarem, aquilo que vocês falarem, crendo, não duvidando, vai acontecer. Então veja que assim, fazer o contrário disso, falar contra a enfermidade, falar contra aquilo que a gente está tendo como sintoma na mente ou no corpo, a gente falar a favor disso, é a gente descrer da palavra. É a gente descrer do que ele já fez por nós. Então olhe para seu irmão que está do seu lado, que ele está bem, bem feliz aí, e diga assim: não duvide da palavra de Deus. Amados, se tem uma coisa que a gente vê, é que a perseverança, ela tem um resultado.
Às vezes as pessoas pensam que tudo que a gente vai receber de Deus é só uma questão de crer naquele momento e pronto. Não, o que vai fazer você continuar crendo é a perseverança. E sabe que o mundo hoje, esse mundo natural que a gente vive hoje, ele não nos incentiva a perseverança. Pelo contrário, ele nos ensina a querer tudo de uma forma muito automática, muito rápida, muito instantânea. Tudo é muito rápido. Tudo é muito, tem muita velocidade nas coisas, nas informações, no que as pessoas fazem, né? Tudo é muito... É comida que você bota 5 minutos no micro-ondas e está pronto, né? É fruta que a gente chega no supermercado e já está toda cortada. Descascada, embalada, cortada, para você não ter trabalho com nada. E a gente pensa que essas coisas simples do dia a dia não estão nos ensinando, e está nos incentivando a querer tudo pronto, tudo disponível ali imediatamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, a fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem, mas aí a perseverança faz a fé da gente ir até o dia que é necessário da manifestação. É como se a fé ela fosse a certeza, mas a perseverança ela fosse um carrinho que carrega a fé até o momento necessário da manifestação de Deus, daquilo que Deus nos prometeu. Então olhe para teu irmão e diga assim: persevere. Não desista da sua cura. Aleluia. A gente vai ver aqui pecados não confessados. Isso aqui é muito sério. Eu vou abrir... Abre lá em Provérbios 28. Aleluia. Provérbios no capítulo 28. Que Vânia, é assim no centro de cura mais calmo? Preste atenção. Centro de cura não é igreja, é escola. Me diga quem é que aprende numa escola correndo, pulando, caindo, gritando. Ninguém aprende desse jeito. Não é verdade? A gente aprende sentado, anotando, prestando atenção, focando, olhando, lendo. Não é assim que a gente aprende? Tem matérias no Rema. Eu estou falando centro de cura, foi? Minha gente, isso é um amor, viu? No Rema é uma escola. Eu sei que vai ter matérias como unção, como os dons do Espírito. Existem matérias que vão mesmo mexer com a gente, mas a grande maioria é ensino. Você não teve paciência de ficar na escola? Se você já fez um curso técnico ou na faculdade, você não teve paciência para aprender? Mas muito mais paciência a gente tem que desenvolver para aprender a palavra do Senhor. Vale a pena, vale a pena. Olha o que está em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13 e 14. Olha só. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Olha só, a gente está falando aqui que pecados não confessados impedem a gente de receber cura. E aqui em Provérbios ele está dizendo, olha, o que encobre as suas transgressões, aquele que esconde, aquele que oculta, aquele que guarda as transgressões, o pecado, a Bíblia diz, nunca prosperará. E sabe que cura e saúde divina está dentro do pacote da salvação, e isso é prosperar aqui na terra. Mas eu não sei quanto a você, mas assim, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas muito bem financeiramente, e sair da terra muito cedo. Eu posso até concordar em relação ao que a Bíblia está dizendo assim. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então, ou seja, não confessar, a quem eu devo confessar? A gente tem versículos que a Bíblia fala, confesse uns aos outros os seus pecados. Mas a Bíblia também fala que a gente precisa confessar a Deus. Mas que Deus não sabe tudo? Sabe. Mas você precisa falar e pedir perdão ao Senhor. Olha o que está escrito aqui. Abre lá em 2 Crônicas. Volta um pouquinho, a gente está em Salmo. Eu quero que você vá lá para 2 Crônicas. Aleluia. No capítulo 7. 2 Crônicas 7. Obrigada, Senhor. Aleluia.
Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé um minutinho? Bem rapidinho, bem rapidinho. Tá tudo bem, eu sou tão gente quanto você, eu também fico assim. Levanta os seus braços. Olha que coisa boa, todo mundo tem 2 braços. Rapaz. Faz assim com as tuas mãos. Olha que coisa boa, tá funcionando tudo ali, tendão, músculo, pele, tudo, ossos, está circulando sangue aí, por isso que está funcionando. Respira bem profundamente agora. Olha que coisa maravilhosa é ter pulmão que funciona, da gente não precisar de uma máquina para nos ajudar, amém? E aí dá um sorriso para teu irmão, vê se ele está com a boca cheia de dente. É tão bom, né, ter dente, né? Você pode sentar, querido. Aleluia, tá tudo bem, tá tudo bem. Aleluia. Às vezes as pessoas pensam... Eu sou da área da saúde, né, da saúde mental, e é interessante que quando eu estou conversando com as pessoas, uma certa paciente, ela disse assim para mim, Kivânia, eu passei o dia todo com febre. E eu fiquei pensando aquilo ali, foi a primeira vez que ela falou, né, que ela tinha adoecido, ela passou o dia com febre, estava mal. E eu disse, rapaz, essa paciente nunca me falou, todas as vezes que eu tive a oportunidade de atendê-la, que a temperatura do corpo dela todos os dias está bom. Ela só lembrou da temperatura quando a bichinha deu erro. Quando a temperatura subiu demais, que foi ali como uma febre, era uma febre, aí ela lembrou da temperatura dela. Agora pensa comigo. Imagina o que seria de você se você não pudesse ler, você não enxergasse. O quanto a sua vida ia ser difícil. Pensa se tuas mãos não funcionassem. Como seria difícil para você? Rapaz, eu sou tão grata a Deus pelos meus ouvidos. De poder ouvir pessoas, de poder entender e compreender pessoas. Sabe, amados, tem tanta coisa funcionando em você aí, desde que você nasceu, e você só vai lembrar que isso existe quando adoece. Você parou para pensar que seu coração nunca parou de bater? Olha que incrível. Você dorme, você acorda, você come, você toma banho, você vai trabalhar, você faz tudo e seu coração nunca deixou de ser fiel. Todos os dias batendo. Mas aí quando uma pessoa passa por uma situação, aí lembra do coração, mas não lembra do coração para agradecer a Deus por estar funcionando. Rapaz, a ciência mostra que ter gratidão, ela pode evitar pessoas de desenvolver depressão e ansiedade. E a gratidão também pode arrancar pessoas da depressão e da ansiedade. Olha que coisa grandiosa. Então, amados, bote na sua boca motivos de gratidão, de você olhar assim e dizer, meu Deus, está aqui tudo funcionando. Mas, Kivânia, você não sabe o que está acontecendo com essa parte do meu corpo. E o resto está acontecendo o quê? Tudo funcionando. O seu corpo, ele é para a vida, ele não é para a morte. Ajude ele com as palavras da sua boca, a ele continuar pela vida. Olha só, a gente viu aqui 2 Crônicas 7, no verso 14, diz assim. Deus falando, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, não passou não caiu na inexistência o se humilhar diante de Deus, não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu vou perdoar os pecados e ainda vou sarar. Amado, se Deus tem interesse de sarar a terra, quanto mais sarar você que é filho dele. Quanto mais você que é a habitação do Espírito dele. A terra não é mais importante do que os filhos. A terra só foi criada porque ele quis dar aos filhos. Você é mais importante. Então, se Deus é poderoso para sarar uma terra, ele é poderoso para sarar você também.
Se o desejo dele é sarar a terra, é desejo dele sarar você também. Aleluia. Então, pecar e não confessar, amados, isso impede a gente em andar saúde divina e também de receber a nossa cura se estamos enfermos. Então, busca, se humilha diante do Senhor. Senhor, eu sei. Está escrito, não é essa vontade que você tem para mim. Não é que para eu estar fazendo isso. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço perdão. Pede perdão, confessa e deixa. Nem volta a praticar e nem fica na tua mente gerando culpa. Vamos continuar. A falta de perseverança na palavra de Deus antes ou depois da manifestação da cura. A gente falou um pouquinho aqui já. E aí, eu quero que você preste atenção aqui à inobservância das leis naturais. Amados, deixa eu ler uma coisa aqui para você. Todo mundo aqui ou conheceu pessoalmente ou ouviu falar no apóstolo Buddy. Ele é o fundador da Igreja Verbo da Vida. Ele fez o rema lá nos Estados Unidos com Kenneth Hagin. E Deus deu a direção para que ele viesse para cá, para o Brasil, ministrar a sua palavra, a palavra de Deus, ensinar fé ao povo brasileiro e eles seriam libertos. Você sabe que o apóstolo Buddy morreu, não sabe? Agora, Kivânia, por que tu vai ler isso? Porque se deixou escrito, para nosso ensino, foi escrito. Isso é o que está dizendo sobre a palavra de Deus. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre a biografia do apóstolo. Quem escreveu isso aqui foi o pastor Perilo Borba. E ele escreveu sobre a história do pastor Buddy, a história de vida, e algumas ministrações dele também estão aqui. Mas eu quero ler em específico algo. Que está aqui na página 167. Olha só. O pastor Perilo, ele transcreveu uma palavra dita pela Mama Jean, a esposa do apóstolo Buddy. Ele cria e declarava: depois de novembro, não precisarei mais de hemodiálise. E realmente não precisou, porque foi para o céu e sei que está bem melhor lá agora sem sofrimento, disse Jen. Ela continuou: ele gostava muito de comer. Lá na nossa região, nos Estados Unidos, crescemos comendo muitas coisas fritas e gordurosas. Aqui no Brasil, ele gostava de muitas coisas que ficou proibido de comer. E por isso sofria muito. Algum tempo antes, passamos por 7 meses de dieta intensa. Eu fazia com ele para ajudá-lo. Não tinha sal na comida, nada podia ter potássio. Era tudo muito sem gosto. Havia um cozinheiro especial preparando as refeições para nós, até que ele não quis mais. Eu me lembro de que ele tinha trocado os dias de hemodiálise para terças, quintas e sábados pela manhã. Era bem cedo, às 6 da manhã. Ele acordava às 3 da madrugada para poder comer. Quando acordava, ele me dizia: fique na cama. Algumas vezes, quando voltava muito cansado, ele falava: é melhor ir para o Senhor do que fazer isso. Amados, por que eu trouxe isso aqui para você? Kivânia, você está julgando o apóstolo? De forma alguma. De forma alguma. Isso que está escrito num livro que está acessível a qualquer pessoa que quiser comprar, é um ensinamento que o apóstolo Buddy deixou para mim e para você. Que a fé, ela não cobre quando a gente quebra princípios. O fato de comer comidas gordurosas, houve uma ministração que ele disse que o que ele estava passando era consequência da alimentação dele. Não era porque a palavra não funcionava. E, amados, isso que ele deixou registrado para mim e para você é para que a gente entenda que, por mais madura que seja a nossa fé, não ter o cuidado com as coisas naturais não vai cobrir a gente e nos manter saudáveis ou receber a cura.
Agora, eu quero que você preste atenção lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2. Eu não vou abrir lá, para a gente não perder muito tempo. Mas quando você chegar em casa, dê uma olhadinha. Você vai ver Deus criando tudo. Criando todo o universo. E quando Ele está ali criando a terra, Ele está organizando a terra que estava sem forma e vazia. Ele começa a dizer o que era para existir e Ele colocava um limite naquilo. O sol é para vir só de dia, a lua é de noite. Existe a chuva que vai descer do céu, existe a água que desce do céu, existe a água que está no mar, existe a água que está no rio. Tudo Deus colocou limites. Tudo Deus colocou até aqui, você vai. Quando Satanás chegou para Jesus e disse, olha, se tu pular daqui de cima, eu vou te dar todo esse poder que a mim me foi dado. Porque está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar. Ei, pular lá de cima era suicídio. A fé de Jesus não ia mudar a gravidade, não. Porque foi Deus que estabeleceu a gravidade na terra. O que a gente jogar vai cair. Então não pense que se Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, se ele tivesse pulado lá de cima e ele tivesse declarado uma parte de Salmo 91, os anjos iam vir e Jesus ia flutuar no meio do caminho, não. Jesus ia morrer. E por suicídio. O que é que eu quero dizer para você? Que muitas vezes as pessoas, elas querem a cura, mas elas não querem mudar a vida delas. Elas vêm para frente, elas querem a imposição de mãos, mas elas querem continuar os hábitos e a vida louca que elas têm. Uma vez uma senhora chegou lá no centro de cura e ela disse assim a mim, que Vânia, eu estou com a agenda marcada para ir para um psiquiatra. E a questão é que, assim, eu estou com sintomas de depressão e com sintomas de transtorno de ansiedade. E eu não queria ir não, porque eu sei que eu vou precisar tomar medicação. E ela foi contando tudo o que estava acontecendo de sintomas já. De fato, ela estava ali com um quadro mesmo de depressão. E na hora que ela estava conversando comigo, veio aquela nota do Espírito Santo. Pergunte a ela como é o dia a dia dela. E aí quando eu disse assim, minha irmã, me dê licença, só um minutinho, eu queria que tu me falasse como é assim o teu dia a dia. O que é que tu faz todos os dias, final de semana? Mas a vida daquela mulher, uma loucura, ela não tinha rotina. Ela não tinha hora para dormir, ela não tinha hora para acordar. Ela não tinha hora para se alimentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que a fé vai operar numa vida dessa? Como é que a cura vai se manifestar numa vida desregrada dessa? Para ela continuar daquele jeito? Porque a cura não ia mudar a rotina dela. Na realidade, ela precisava mudar a rotina dela para ela ser curada. Ela estava doente, não foi porque o diabo lançou uma enfermidade, como tem alguns casos que é. Mas ela estava enferma porque ela estava quebrando leis naturais. Uma pessoa que não dorme não vai ficar bem. Mas eu durmo 2 horas, Kivane, o resto ou é para eu trabalhar ou é para eu orar. Você precisa dormir 7, 8 horas. O seu cérebro precisa, não é o seu espírito não, é o seu cérebro. Amados, o que tem de estudos mostrando aí que Alzheimer está sendo muitas vezes o que tem levado a Alzheimer precoce é a falta de um sono regular. Você sabia que tudo que é emocional sai do seu cérebro? Que existe uma química no seu cérebro para você ter alegria, para você ter tristeza, para você ter fome, para você... Tudo sai de um órgão chamado cérebro. Aí a pessoa come de tudo, não tem nenhuma regra. Aí depois vai lá para o centro de cura e pede imposição de mão para ser curado porque está com diabetes. Mas quer continuar comendo como estava. Então entenda, amados, quando eu vi isso nessa biografia, eu disse, meu Deus, o que esse homem tinha de fé, tinha de humilde. O que tinha de fé, tinha de humilde, porque ele falou isso em púlpito. Sabe para quê? Para que ninguém viesse julgar o caráter de Deus e nem a palavra e dizer, poxa, se o apóstolo Bud não foi curado, quem é nós? Se Deus não curou
o apóstolo que fez o que fez aqui, está fazendo no Brasil e no mundo, imagine eu, quem sou eu? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para mim e para você. O fato da gente ter um chamado ministerial, isso não blinda a gente de passar por situações, as mesmas que o mundo passa e os praticantes passam. Está escrito lá em Mateus 7, a mesma chuva, a mesma tempestade cai sobre as duas casas, igual. A tempestade que vem contra a vida do crente não é diferente em nada da que vem contra aquele que está ali blasfemando. É a mesma. A diferença é o que vai acontecer depois disso. Então, mas eu sou pastor, isso nunca vai acontecer comigo. Não está escrito isso. Então a gente precisa entender que quebrar leis naturais e depois querer usar a fé para cobrir isso e continuar na mesma vida, não vai funcionar. Como Daniela falou aqui, Deus ele é fiel à palavra dele. Ele se compromete à palavra dele. Se eu e você errarmos, ele não vai ser fiel a gente, não. Porque fidelidade fala de compromisso. Deus não vai mudar para ser fiel a mim e a você, não. Ele permanece fiel à palavra dele. E se você andar em linha com a palavra dele, ele está a favor de você. Ele está, não que ele, em algum momento ele está contra, mas ele está a favor no sentido de liberar, fazer com que viva e receba tudo que você viveu. Você tem para receber. Quem aqui conhecia Silvia Lima? Minha vizinha de parede. Uma mulher poderosíssima. Faleceu agora há pouco mais de 3 meses. E mas sabe o que foi que a irmã de Silvia falou no púlpito? Silvia cuidou de todo mundo, menos dela. Que você está expondo aqui a vida de ministros? Não. Eu estou falando para você que a coisa é séria. O diabo não está brincando. Ela cuidou de todo mundo, só não cuidou dela. O que isso quer dizer? O que você acha que isso quer dizer? Que eu posso estar sendo uma bênção para meu irmão. Eu posso estar sendo uma grande bênção para o ministério, para o Rema, para o centro de cura. Mas se eu não seguir a mesma regra que Deus colocou na terra para todo mundo, eu não vou ser acobertada pela fé. Porque eu sou importante no reino. Porque eu sou necessária no reino. Aí sabe o que é que o diabo faz? Deus é tão misericordioso com a gente que ele ainda permite que de alguma forma venha à tona. Aí sabe o que é que o diabo faz? Como é que uma pessoa morre com 50 e poucos anos de idade, tão útil no ministério? O que teve de gente abalada, você não tem noção. O que tanto de gente do Ministério Verbo da Vida, das igrejas Verbo da Vida, entrou em contato comigo desesperado, porque achou, pronto, agora é o fim da gente, porque pessoas como essa não foram curadas, quem é a gente? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Entre Deus e o homem, a gente não consegue entrar. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus, ele é verdadeiro. A palavra dele nunca vai mudar. Pode ser por quem ministro for. A palavra dele é a palavra dele, ponto final. Não vai mudar porque salvou milhões, porque impôs as mãos sobre, ressuscitou mortos. Não vai mudar. E depois que eu e você sair da terra, a palavra vai continuar a mesma. Curando, libertando, salvando, restaurando. Vai continuar. Porque Deus é responsável pela palavra dele. Deixaram um legado, meu Deus. E como deixaram? Mas a gente tem que olhar e dizer, isso aqui a gente não vai seguir. Não é para seguir. E, amados, deixa eu dizer uma coisa. Não é a mesma dificuldade que você tem para botar essas regras necessárias na sua vida, para a sua mente, para o seu corpo, é para mim também. Eu sofro pelas mesmas dificuldades que você. Não, que vai, não é porque assim, né? Eu não durmo porque assim...
Eu fico olhando ali as redes sociais, né? Eu passo o dia trabalhando, aí chego em casa, é tão bom ali ficar olhando, rindo, e as horas passando, e eu estou ali rindo, brincando. Estou ali, né, assim, me distraindo um pouquinho, porque, olha, é tanta responsabilidade, e as horas de sono passando, e a pessoa lá, nas redes sociais. Aí, no outro dia, impaciente, mal-humorado, toma decisões erradas. Aí depois vem dizer: Senhor, cadê a tua graça? Cadê a sabedoria que vem do alto, que eu pedi e você não me deu? Ele vai dizer: vai dormir. Vai dormir. Você está entendendo, queridos? Não observar as leis naturais nos impede de ser curado. Falta de perdão, amargura no coração. Eu vou ler para você aqui em Hebreus, abre aí Hebreus 12. Hebreus 12. Aleluia. Eu vou ler na versão viva, mas você pode pegar aí na versão que você está. Hebreus 12, 15. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre você. Pois quando ela brota, ela causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Olha só. Vigie para que nenhuma raiz de amargura brote. Você já viu como é que uma pessoa vigia? Ela não vigia dormindo, não, ela vigia atenta. Ou seja, Deus está dizendo aqui na sua palavra: preste atenção, fique atento, para não surgir uma raiz de amargura. Porque isso vai prejudicar, isso vai trazer profunda perturbação. E isso vai fazer com que você seja prejudicado na sua vida espiritual. Olha só. Uma vez eu vi uma ministra falando assim, que a falta de perdão nasce no coração de quem tem razão. E é realmente. Se você sentar para conversar com uma pessoa que ela não consegue perdoar, você vai ver que ela tem razão em tudo que ela está falando. Não porque fizeram isso comigo, eu não merecia, porque fizeram isso, porque fulano isso. Você vai ver que ela tem razão mesmo. Ela tem razão em estar daquele jeito. Ela só não tem razão de permanecer daquele jeito. Vem a mágoa, a decepção, vem. O que a gente não pode é ficar com isso. Então, não ter cuidado sobre o nosso coração, sobre a questão de criar ressentimento, mágoa, isso vai impedir da gente ser curado. Aleluia. Estamos encerrando. Vê aí, Fabricinho, quantos minutos? Já passou? Misericórdia. Tu não me falou. Ah, meu Deus, e agora? Tá bom. Eu vou encerrar com esse aqui. Palavras negativas. Oi, nunca. Vamos encerrar com esse aqui, gente. Palavras negativas, fofoca ou críticas destrutivas. Abre lá em Mateus, no capítulo 7. Tu falou, foi, Fabricinho? Mateus, no capítulo 7. Eu quero que você veja a partir do verso 1. Eu vou ler aqui na NVT, é outra versão, mas você pode ler aí na versão que você está. Mateus 7, a partir do verso 1. Não julgue para você não ser julgado, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixa-me te ajudar a tirar o cisco do teu olho, se não consegue ver o tronco que está em seu próprio olho? É até o 5. Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco no olho do seu amigo. Quando eu estava me organizando para vir para aqui, esse versículo saltou no meu coração, amados, e foi muito sério a forma como eu percebi isso. Quando Deus ele trouxe uma nota no meu coração e ele disse que existem pessoas que estão doentes, enfermas, por causa de julgamento, de julgar tantas pessoas. Porque ele disse: se você julga, você vai ser julgado. É Deus que te julga? Não, isso é uma consequência de você ter julgado.
É como você chegar, querer plantar uma ortiga, a ortiga crescer e você dizer, foi Deus que fez crescer. Que a Bíblia diz que um planta, outro rega e Deus faz crescer. Mas tem coisas que não é Deus, é consequência daquilo que a gente planta. E isso aqui entra naquele outro ponto de confessa e deixa. Se você quer ser um juiz na terra, ou eu quero ser uma juíza na terra de estar olhando, eita, fulano está passando isso por causa disso. Eita, fulano, cadê a fé de fulano? Infelizmente eu tive a triste experiência de ver uma pessoa que eu amava muito morrer de uma enfermidade terrível por causa de um julgamento. Eu vi literalmente o cumprimento dessa palavra. Um dia eu estava conversando com essa pessoa e ela era muito usada na cura, principalmente experiências pessoais. Rapaz, era uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária, a fé que essa pessoa tinha na palavra, e quando ela declarava cura, a cura se manifestava no corpo dela. E quando foi um dia, a gente estava conversando, e essa pessoa soube que o apóstolo Bud estava doente. E que a filha de uma professora do Rema estava doente. Essa pessoa chegou e disse assim, cadê a fé desses ministros? Comigo é tão fácil, eu só uso a palavra e sou curada. Não julgue para que você não seja julgado. E era um homem de Deus, um homem da palavra. Eu convivia de perto. Eu vi essa pessoa passar por um processo de enfermidade, de ficar na cama, de até mesmo uma gota d'água precisar que o outro colocasse na boca dela. Terrível, terrível. Amados, a gente não pode. Uma das coisas que Fabrício mais ministra lá no centro de cura é: não julgue a fé de ninguém quando entrar nesse ambiente. Quando as pessoas entrarem aqui enfermas, o que elas falarem, não julgue a fé delas. Está assim por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não julgue. Ensina a palavra, ajuda elas a crerem e deixa Deus fazer o resto. Amados, faça isso. E eu digo para mim, que Vânia, faça isso. Quando você vê seu irmão passando por situações, não julgue. O julgamento é como se você estivesse criando uma estrada para você passar depois. E ele diz, na medida que você medir, você será medido. Ou seja, se tu apertar demais esse caminho, julgar tanto, é nele que tu vai ter que passar. Então, quando eu ajo com misericórdia, com compaixão, eu estou alargando o meu caminho. Mas quando eu julgo, eu estou estreitando esse caminho a tal ponto que até eu não vou conseguir passar. Amém, queridos? Aleluia. Você aprendeu alguma coisa essa noite? Deus é bom, amém? Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela sua palavra. Somos gratos, Pai, por você nos ensinar pela sua palavra. É ela que nos responde, é ela que nos aconselha, é ela que nos instrui, é ela que nos disciplina. É a sua palavra que faz isso por a gente. Não é doença, não é enfermidade que nos ensina. Não, Senhor, não é o pecado que nos ensina, não é a consequência do pecado que nos ensina, é a sua palavra que nos ensina. Como filhos amados, nós somos ensinados pelo que você fala, pelo conselho que sai da tua boca e que hoje está nas nossas mãos, de uma forma escrita na palavra. Obrigada pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela sua graça, Senhor, que nos ajuda. Obrigada porque essa palavra não voltará para você vazia. Eu declaro, Pai, o Espírito de Deus dando continuidade, instruindo de uma forma pessoal, de uma forma bem particular com cada pessoa aqui, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua bondade.